Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Hoje, nesse dia tão especial, o dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão, nós vamos rezar, que é a Catedral de Roma. Nós vamos rezar com o texto de João 2, de 13 a 22. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: Que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: Destruí esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Jesus, porém, falava do santuário de seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, esse dia que nós celebramos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, São João de Latrão, isso lá no século IV, quando Constantino era o imperador de Roma e quando ele oficializou o catolicismo como religião do Império Romano, ele comprou aquele grande terreno que era das terras da família Laterani, lá em Roma, e edificou ali a igreja, uma grande basílica, um grande santuário. E esse santuário, ele foi durante muito tempo a sede da Igreja Católica. Do lado dele, do lado daquela basílica, que é a Catedral de Roma. Ou seja, é a igreja em importância a mais do mundo. E São João de Latrão, porque foi adquirido as terras da família Laterani, Latrão traduzindo, e São João, que se refere tanto ao apóstolo como ao evangelista, como ao João Batista. Ao apóstolo João, porque foi aquele que esteve aos pés da cruz de Jesus, confirmando assim a fidelidade até as últimas consequências, até o sofrimento da cruz. E o João Batista, porque foi aquele que, o último dos profetas, a apontar, enquanto os outros profetas anunciavam o Salvador, ele apontou e disse: é esse o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. E nós vimos Jesus, o zelo pela igreja, se expondo ao ponto de ir contra todos os cambistas, contra todos aqueles que faziam ali do santuário de Deus um mercado. E Jesus, ele se exalta mesmo, pega um chicote de cordas e derruba tudo. E quando questionado, ele diz: se vocês destruírem esse santuário, em 3 dias eu vou reerguer. E eles pensavam que Jesus se referia ao santuário de pedra, que depois caiu mesmo no ano 70. Mas a ele, na sua morte e na sua ressurreição. Mas nos faz refletir, nos faz pensar
Que zelo nós temos pela igreja. Que cuidado nós temos pela igreja. E para termos esse cuidado com a igreja, nos é necessário, antes de tudo, a nossa fidelidade. É o primeiro e grande cuidado, depois virão outros. Mas o primeiro cuidado que nós temos com a igreja é nós a respeitarmos, nós a obedecermos, nós sabermos que a igreja ela é divina. É verdade que também é humana, mas ela é a cabeça da igreja, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo o seu fundador, e ele é verdade que ele fundou sobre Pedro, sobre Simão, a quem ele chama de Pedro, a rocha. Mas é ele diz, sobre ti edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Precisamos entender que todas as vezes que formos contra a igreja, fundada por Jesus Cristo, que ele diz que é dele, na qual ele é a cabeça. São Paulo fala muito bem isso na carta aos Efésios. O cuidado que se deve ter à igreja, porque Jesus é a cabeça. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, Jesus fala sobre isso. Então nós precisamos amar a igreja porque estamos amando Jesus. Respeitar a igreja, estamos respeitando Jesus. Obedecer à igreja, estamos obedecendo Jesus. E quem é que hoje representa a igreja? O grande representante da igreja, o Papa. O Santo Padre, o Papa. Hoje, o Papa Francisco. Jamais nós podemos nos rebelar contra Francisco, contra o Papa, porque estaremos nos rebelando contra o próprio Senhor Jesus Cristo. A obediência que nós temos ao Sumo Pontífice, ao Papa Francisco, é uma obediência que nós temos a Jesus, porque foi ele que disse: Simão, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, e o que tu ligares na terra está ligado no céu, o que tu desligares na terra está desligado no céu. E a igreja entendeu desde o princípio que quando Jesus constitui 12 apóstolos, dentre da multidão de discípulos, esse fundamento da igreja é porque ele quer que perpetue. E nós vimos que a última orientação que Jesus dá aos seus discípulos está escrita lá no livro de Mateus. O último capítulo de Mateus, os últimos versículos de Mateus. Eu vou pegar aqui para você, para nós vermos como é importante esse ensino de Jesus, esse desejo de Jesus. É lá no capítulo 28, encerrando o Evangelho de Mateus. Está aqui. Disse Jesus: Ide, portanto, e fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus é claríssimo nesse sentido. Eu constituo vocês para que vocês continuem a obra que eu iniciei. Ou seja, tudo aquilo que vem da igreja fundada por Jesus Cristo. E a igreja fundada por Jesus Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Católica, porque quer dizer universal, para todos, todos. Apostólica, fundada a partir dos apóstolos. Católica, apostólica, romana, porque era a sede da igreja está em Roma. Por que em Roma? Porque Jesus disse: ide por todo o mundo e anunciar o evangelho. E Roma era o centro do mundo. Para chegar a todo mundo, era preciso ser a partir de Roma. Portanto, hoje, quando nós celebramos a dedicação da Catedral de Roma, a igreja mãe de todas as outras, nós estamos celebrando também o dever que nós temos de amar, de respeitar, de obedecer e defender a nossa igreja. Porque o faremos ao próprio Jesus Cristo. Ao fazermos isso, estaremos fazendo ao próprio Jesus Cristo. Que compromisso nós assumimos? Cada um de nós
deve assumir esse compromisso de amor a Jesus Cristo através da sua igreja, respeitando-a, amando-a, defendendo-a sempre. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, e hoje especialmente de João Batista e João Evangelista, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.